Queria desejar desde já a você um feliz ano novo. Sei que está um pouco atrasado. Peço que Deus abençoe muito você e que Ele venha te dar muita saúde, muita paz e muita felicidade. E para esse novo ano que se inicia, graças a Deus, Deus colocou uma palavra no meu coração hoje para me trazer para você, amém? E essa palavra ela se encontra aqui no livro de Marcos, o capítulo é o capítulo 4 e o versículo é do 35 até o 41. Mas eu vou ler apenas até o 35, o resto eu vou resumir para você, tá bom? Diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, que vai relatar uma história em que Jesus estava fazendo um milagre no meio das multidões. E seus discípulos estavam perto, todos olhando. E Jesus vai chegar para seus discípulos e vai falar bem assim: olha, vocês precisam passar para outra margem, para o outro lado do mar. Seus discípulos obedeceram o que Jesus falou. Eles entraram dentro do barco, remaram, e enquanto isso Jesus subiu para o monte para orar. E nesse exato momento em que Jesus está orando, que ele acaba de orar, ele vai ver que os seus discípulos estão passando por uma grande tempestade. E o que acontece? Seus discípulos estão tão apavorados dentro do barco, remando, olhando para a multidão, olhando para as ondas, olhando para o tamanho da dificuldade, que quando eles menos esperam, Jesus vem andando sobre as águas. Você já parou para imaginar isso? Jesus vem andando até os seus discípulos e chega perto do barco. Quando os discípulos olham, verem aquela imagem, por eles estarem tão atordoados com o que está acontecendo do lado do barco, eles pensam que é um fantasma, sendo que é Jesus. E Jesus vai falar para seus discípulos bem assim: ei, não temas, sou eu que estou aqui no meio do mar, sou eu. E um discípulo que está dentro do barco, esse discípulo aqui, ele é o mais top de todos. Ele vai chegar e vai falar bem assim: se és tu, manda-me eu ir até aí contigo. E Jesus naquele exato momento disse bem assim: Pedro, vem. Cara, nesse exato momento Pedro vai andar sobre as águas. Só que Pedro vai dar um passo, Pedro vai dar 2 passos, Pedro vai dar 3 passos. E quando Pedro está perto de Jesus, pelo vento está tão forte, pelas ondas está tão grande, ele vai desviar o foco de Jesus. E ele afunda. E ele diz: Senhor, socorro, socorro, socorro. E Jesus pega Pedro pela mão e leva para dentro do barco. Quando ele chega dentro do barco, o mar e as ondas se acalmam. Ele diz: homens de pequena fé. Seus discípulos ficam paralisados, sem entender nada, olhando para ele, falando: quem é esse que até o mar, as ondas e o vento lhe obedece? Essa é uma história muito linda. E o que é que eu quero trazer através dessa história para você? Que muitas das vezes somos eu e você no meio da vida, dentro do barco, remando contra as ondas, remando contra as dificuldades, pensando em desistir, pensando em pular do barco, pensando em jogar os remos. Mas talvez você faça uma pergunta: será que no meio disso tudo Deus está do meu lado? Será que no meio disso tudo Deus está dizendo: ei, não pula do barco, ei, eu estou bem na tua frente, ei, se você pular você vai se afogar, se você pular você vai ficar perdido, eu estou falando com você? Sim, Deus ele está do teu lado, Deus ele está falando contigo no meio da tempestade. Mas sabe por que muitas das vezes eu e você não percebemos isso? Porque o nosso foco, o nosso olhar não está em Jesus, mas está no que está acontecendo
no cenário, estar na dificuldade. E quando o nosso foco está na dificuldade, Jesus está lá falando comigo, Jesus está lá falando contigo e você não ouve. Por isso, você fica perdido. Então, toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, por favor, não foque no que está acontecendo, mas foque em quem tem a solução. E quem é que tem a solução? Quem é que resolve tudo? É Deus. Somente Deus. Então, se eu e você estivermos focados nele, os nossos olhos, o nosso coração estiver voltado para ele, quando a dificuldade vier, Deus vai te livrar. Eu aprendi uma coisa: Deus, ele não te livra da dificuldade. Deus, ele te livra na dificuldade. Por quê? Porque se Deus for te livrar da dificuldade, você não vai ser provado, você não vai passar por ela. Por isso que Deus te livra quando você já está passando pela dificuldade, que é para o poder dele, para a glória dele ser glorificado em você. Eu vou te dar um exemplo. Tá, eu e os meus amigos, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Os meus amigos vão olhar para mim e vão dizer: olha, tu vai cair, olha, tu é um fracassado, olha, tu não tem fé, olha, Deus não está contigo. E quando eu estou no meio da dificuldade, e quando eles menos pensarem, que olharem e ver que eu já vou cair, Jesus vai chegar, vai segurar na minha mão, Jesus vai chegar, vai me fortalecer, Jesus vai chegar, vai me dar fé para que eu possa passar pelaquela dificuldade. E vai ser nesse exato momento que o poder de Deus vai se manifestar sobre a minha vida. E os meus amigos que não creram em Jesus vão passar a crer, que não tinham fé em Jesus vão passar a ter fé. Então é isso, Deus, ele sempre está contigo no meio da dificuldade. Deus sempre vai estar contigo, mas muitas das vezes eu e você não ouvimos a voz dele porque os nossos ouvidos, os nossos olhares não estão totalmente voltados para ele, mas sim para o que está acontecendo no meio do mar, no meio das ondas, amém? Então essa foi a palavra de hoje. Que Deus venha abençoar muito a sua vida e abençoar a vida da sua família, tá bom? Um feliz ano novo para você, e é isso, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, amém?